Olá, bom dia. Nos próximos vídeos, gostaria de fazer algumas dicas, algumas reflexões em relação à utilização das constelações no campo organizacional. Muitas pessoas conhecem bem os efeitos e os benefícios das constelações familiares para resolver problemas da família ou que têm relação com a família. Mas é menos conhecida a utilização das constelações no campo profissional e no campo das organizações. Para que serve uma constelação organizacional? Em geral, eu tendo a dizer que existem três possíveis efeitos, três possíveis utilizações das constelações organizacionais. Uma primeira utilização seria como ferramenta de diagnóstico, um segundo como ferramenta de mudança, em terceiro lugar como constelações de cenário. O que quero dizer? Constelações organizacionais como diagnóstico é quando você utiliza esta ferramenta para diagnosticar precisamente o que está acontecendo na organização. Às vezes, o dono de uma empresa quer ter uma olhada do estado geral da organização. Como estão os produtos, como estão os funcionários, como estão os processos, como está o financeiro. Uma constelação pode ser como uma olhada geral a isso que está acontecendo na empresa, para poder determinar que coisas devemos mudar no futuro, que coisas podemos melhorar. Isso seria a utilização da constelação como ferramenta de diagnóstico. Mas normalmente as empresas não utilizam somente como diagnóstico. Elas querem mudar coisas. Os empresários vão a investir dinheiro quando tem um problema que precisa de uma mudança. Quando percebemos que alguma coisa não está funcionando, quando percebemos que não chegam os clientes, ou quando percebemos que estamos tendo problemas para desenvolver um projeto, ou quando estamos em alguma situação onde existem dificuldades e conflitos entre funcionários, ou quando precisamos desenvolver uma visão suficiente na empresa e queremos mudar alguma coisa, vamos utilizar a constelação não somente para diagnosticar qual é a situação, mas para mudar, para fazer mudanças, para fazer trocas em algumas coisas que não estão funcionando. Em terceiro lugar, existe uma terceira possibilidade de utilizar esta ferramenta, bem interessante, que é a utilização da ferramenta das constelações como cenários, como simulações de possíveis situações futuras. Essa é uma grande possibilidade das constelações organizacionais. Por exemplo, eu quero comprar uma empresa, ou eu quero invertir em uma área nova, desenvolver uma área nova na organização, ou quero internacionalizar a minha empresa. E ainda não estou certo se isso vai funcionar, mas seria bom poder simular essa situação, e simulando essa situação, criando o cenário dessa situação, eu posso decidir quais são esses elementos que eu devo ter em consideração, quais são esses elementos importantes para tratar, para pesquisar, para dar soluções. Criando esses cenários, criando essa simulação organizacional, o dono, o diretor geral ou a pessoa envolvida em um departamento pode encontrar caminhos para saber quais seriam as melhores possibilidades desse cenário. Lembro uma vez que fiz uma constelação de cenário para uma empresa farmacêutica de uma república báltica, na Europa. E elas estavam pensando em se expandir e se abrir internacionalmente a outra república. Quando fizemos esta constelação de cenário, foi bem interessante para a dona da empresa farmacêutica, porque ela experimentou que na sua ideia de expansão não tinha tendo em conta a cultura particular dessa nova república báltica, desse novo país. E somente entrando em ação, entrando em contato com essa nova cultura, seria interessante o projeto. Isso era algo que nos números não aparecia, mas quando fizemos a constelação de cenário foi bem claro, ela pôde tomar algumas determinações, algumas decisões em relação a esse processo.
Então, 3 possibilidades de atuação, de ação com as constelações organizacionais. Diagnóstico de uma situação, mudanças em relação a coisas que não estão funcionando e cenários, simulações futuras de o que poderia acontecer. Nos próximos vídeos falarei de coisas mais concretas que podem acontecer em uma constelação organizacional. Até a semana que vem.